Doutores Dom Paulinos, como vão? E nós aqui? Vamos aqui. Onde? Domcast. Qual? 32. Eu quero fazer uma comemoração com vocês. Sabe por quê? Porque nós estamos há exatos um mês fazendo Domcast todos os dias, dividindo sapão em sapinhos, pegando os pilares, aqueles que vocês precisam saber, de olho fechado, em inglês, russo, alemão, coreano e javanês, e fazendo com que vocês olhem para cada uma dessas partezinhas como uma parte que seja estudada e desenhada e nunca, jamais decorada. E isso pode ser um trabalho de formiguinha, pode ser um micro trabalho, pode ser uma micro intenção, mas são de micro intenções que o mundo caminha, são com elas que o mundo caminha. É por meio das micro-intenções e dos óbvios, porque os óbvios precisam ser ditos. Por meio deles, das micrometas e do poder dos small wins, que vocês me vêm falando muito, né? Das pequenas vitórias. É por meio delas que a gente alcança as grandes vitórias. Então, quero comemorar com vocês esse poder do pequeno frequente, porque a gente vem falando que a frequência gera o hábito e o hábito cria a excelência. Então, é da frequência que se vai à excelência. E vocês farão provas, estão fazendo provas, estão estudando com esse objetivo. Sendo assim, eu quero propor um brinde aos senhores que chegaram aqui no 31º, passamos o 31º, outubro inteirinho, fazendo um Domcast diário e somados aos Domcasts mais os domingons, né? Aqueles nossos bate-papos de domingo. Para mim é um prazer tremendo poder colaborar aqui com cada um de vocês que está acompanhando este singelo canal, com essas singelas pequenas coisas, para não deixá-los parar. Se não pararem um pouquinho por dia, a gente já avança um caminhão de conhecimento. E é assim que se avança. Não pense que se avança com um código inteiro de um dia para a noite, não. É de sapão para sapinhos. Vamos lá, então? Não parando, porque nós temos que acabar o seu pilar 3, e o seu pilar 3 é a Lei 6.015. E na parte final dela, nós estamos quase chegando à parte final dela, eu disse a vocês que nós estenderíamos um bocado mais essa nossa conversa, porque o registro imobiliário, de fato, é aquele ponto crucial da Lei 6.015 e nas nossas pesquisas aqui nos grupos de mentoria, DOMS, são os pontos de maior dificuldade da maioria dos candidatos que não têm, claro, a vivência, que não trabalham na área. Então parece um monstro de muitas cabeças e nós pegamos esse monstrão, dividimos em pequenos monstrinhos e viraram todos gremlinzinhos, e que pra gente fazer crescer e dar aguinha pra eles, tem que começar do pequenininho, né? Estamos aqui no nosso Pilar 3, Lei 6.015, título 5, Registro Imobiliário, e vamos continuar o nosso capítulo 6. Terminamos o capítulo 5, que falou dos títulos, terminamos o 4, que falou das pessoas, fomos ao 5, que falou dos títulos, estamos no 6, que fala da matrícula, não é? E para que a gente tenha uma noção muito clara, eu separei aqui para vocês alguns pontos importantes e que vocês devem estudar de forma desenhada, que vai do artigo 227 ao 235A. Já comentei com vocês, né? A Lei 6.015, especialmente depois da 13.465 de 2017, ganhou essa pequena colcha retalhada, um pouquinho mais, tem A, B, C, D, E, uma loucura. Então, temos o artigo 235A. E a parte importante de você estudar nesse pedaço aqui que trata da matrícula são os primeiros fatores. Quando você estiver fazendo a prova, você precisa estar com isso muito claro, que matrícula, fisicamente falando, é uma folha. Por isso se chama fólio real. É uma folha onde haverá os dados de um imóvel, né?
E esta folha, chamada pela lei de livro 2, e de fato foi criado como um livro, né? Composto de várias folhas, hoje são folhas soltas e folhas com várias páginas, né? Muitas páginas formando uma única matrícula, porque às vezes elas são muito extensas. Mas o importante de você diferenciar para a sua prova é: fisicamente você tem uma folha com dados muito específicos sobre o imóvel e juridicamente você tem um cadastro, aspas, né? Já sabem, cadastro no sentido registral da ideia. Mas juridicamente você tem um ato registral, gerador de um cadastro base, de uma base de informações, e cada uma dessas bases só pode conter um imóvel, muito diferente do nosso regramento anterior, em que nós tínhamos livrões de transcrições, às vezes uma transcrição tinha vários imóveis citados nela, e um mesmo imóvel fazia parte de muitas transcrições. No nosso regime atual, temos um regime jurídico de unitariedade de matrícula. Cada matrícula, o seu imóvel. Mais recentemente, nós tivemos uma modificação, não vou dizer modificação, eu vou dizer meu Deus, como é que eu chamo isso? Um complicador, com a lei, a 13777, que trouxe o regramento da multipropriedade. Porque o que aconteceu com a multipropriedade é que você tem lá um imóvel, portanto, uma unidade imobiliária em uma matrícula, que pode ser usada em frações de tempo, cujos pedaços, os tempos, podem gerar ou gerarão matrículas individuais. E essas matrículas terão base imobiliária? Não, terão base temporal. Isso é uma exceção, eu diria que perigosa, e diria mais, não precisava. Nós tínhamos um modo de fazer isto sem ter que abrir matrículas para um período temporal. Há quem pense diferente, vocês terão oportunidade de ler muitas opiniões e muitos escritos a respeito, mas por hora não briguem com a lei, assim é que é. Nós temos a unitariedade da matrícula, sim, ela está valendo. O que aconteceu com a 13777 é que tem lá, sim, uma exceçãozinha engraçadinha com aquele negócio. Mas vamos ver como é que a coisa anda, né? O importante aqui é você saber que fisicamente a matrícula é uma coisa, juridicamente ela é outra. E eu separei e marquei aqui para vocês manterem marcados aí o artigo do 231, perdão, não, do 230 ao 232. Por que eu marquei do 230 ao 232? Porque eu quero que vocês desenhem, como eu fiz aqui, ó. Eu fiz marcaçõezinhas muito pontuais, porque isto aqui é o desenho da sua matrícula. Quando você tiver que abri-la do zero, você vem para o 230, não existe uma matrícula naquela serventia, então a lei nos diz como fazer e o que é que eu preciso se ela tiver vindo de outra serventia. Depois ela diz qual é a estrutura física, o que é que deve conter nesta folha que vai designar um imóvel, especificar um imóvel, especializar um imóvel. E depois o 232, que nos diz como é que andará depois de você abrir esta folha com a especialização imobiliária, como é que você caminha com ela. E aí vem o R para registro, o AV para averbação, numa sequência infinita, tá? Marquei também um item relevante para vocês não deixarem de ler, porque há aqui, na minha modestíssima opinião, uma falha semântica, porque o 233 diz a matrícula será cancelada. Bom, imaginemos que haja um vício nessa matrícula. Portanto, o inciso 1 permitiria que nós entendêssemos que sim, a matrícula será cancelada. Ela foi aberta, não deveria ter sido, ela deve ser cancelada por ordem judicial. O problema é que o inciso 2 não é uma modalidade de cancelamento. Se você pegar o inciso 2 ali, ó, do 233, tô tomando um chá, gente, para conseguir falar tanto com vocês. Tô comemorando o nosso
Domcast, um mês de Domcast. Com o quê? Ó, com chazinho, tá? Deveria ser bolinha, mas paciência, vamos de chazinho por hora que estamos estudando, né? O 2332 diz assim, ó, quando é que eu cancelo a matrícula? Quando, em virtude de alienações parciais, o imóvel for inteiramente transferido. Não é um cancelamento, não é? Aqui o que nós temos é um encerramento. Eu vou transferindo partes desses imóveis, ou eu vou abrindo matrícula para partes desmembradas, e vai sobrar zero nessa matrícula. Eu não cancelo a matrícula, ela não tem nenhuma invalidade, ela só deixou de ter a eficácia, a existência, portanto, eu encerro essa matrícula com todas as averbações necessárias. Digo, olha, aqui não tem mais nada, não preciso mantê-la, tá? Coloquei isso para ser bastante relevante. Coloquei outros pontos relevantes, outros 2 pontos relevantes, para vocês não confundirem nunca, porque a lei não é tão clara assim. Vocês vão ler no 234 um assunto que trata de 2 imóveis, 2 ou mais imóveis do mesmo proprietário, desde que eles sejam lindeiros, né? Que eles sejam contíguos, sequenciais, podem ser, os imóveis podem ser unidos. O que eu não quero que vocês confundam? O artigo 234, ele fala da fusão de matrícula. Esse nosso capítulo 6 fala de matrícula, não é? E esse 234 está falando que eu posso juntar, né, no popular, essas matrículas autônomas, desde que esses imóveis sejam contíguos, transformando numa única matrícula. Isto é fusão. Cuidado para não confundirem fusão com unificação. Quando eu unifico, eu estou falando de imóveis. 2 ou mais imóveis podem ser unificados. Pego o imóvel, unifico, transformo num imóvel único. 2 ou mais matrículas podem ser fundidas. Pego uma matrícula, uma folha, que pertence ao mesmo proprietário, com outra folha do lado dela, junto as duas, pronto. Tem uma fusão de matrículas, se tornará uma matrícula só. Você vai me dizer assim, ué, mas se eu fundir a matrícula, eu estou fundindo os imóveis. De fato, se você pensar muito simploriamente, é verdade. Eu estou pegando uma matrícula, juntando com a outra, portanto, o que eu estou dizendo é que esses imóveis agora são uma única estrutura base. Eu trago toda a descrição do imóvel inteiro para uma matrícula única. Mas como você está estudando, você não vai ficar brigando com lei, vai nada, né? Já aprendeu? Então, você vai usar os termos técnicos corretos. Quando eu estiver falando de matrícula, eu estou fundindo. Quando eu estiver falando de imóveis, eu estou unificando. Pego 2 imóveis, os unifico e, em razão disto, vou fundir as suas matrículas. E você tem, basicamente, 3 opções de fusão de imóveis. Quando eles tiverem transcrições anteriores, quando eles tiverem transcrições e registros, e eu posso transformar isso inteiro para registro, ou nessa exceção aqui do inciso 3, que falam de 2 ou mais imóveis contíguos, em que, para os quais foi dada emissão na posse para o ente público. Não sei qual é a diferença de fazer isso, mas aqui no direito administrativo tem uma questão relevante. Se eu dou a emissão na posse de imóveis contíguos para entes públicos, a lei diz, olha, eu posso então unificar esses móveis, porque eu dei a emissão na posse em um, emissão na posse em outro, emissão na posse em outro, então eu unifico. Bom, tudo bem, a única coisa de diferente aqui é que a gente está falando de posse, portanto, estrutura temporária, que se tornará definitiva, vocês já sabem. Mas, como regra, não precisaria ter dito a mais isso, porque se os imóveis estarão sendo do mesmo proprietário, o ente público, com uma emissão na posse, que já dá todos os direitos, vocês já sabem, para o ente público, então eu poderia usar o 1 sem problema, poderia usar o 233, que fala 234, que fala dos imóveis contíguos do mesmo proprietário. Não precisaria, mas você não briga com lei, já aprendeu, né?
Temos aqui um item relevante, depois disso, para vocês verificarem, que é a estrutura criada pela 13495, que é a da matrícula, do número de matrícula, esse CNM, tá vendo, ó? Código Nacional de Matrículas. Assim como vocês já conhecem no Registro Civil de Pessoas Naturais, aquele número de matrícula que você tem lá em cada certidão expedida, o conceito é o mesmo. Por que isso foi criado? Para não permitir uma duplicação de número de matrícula em todo o território nacional. Então, a matrícula teria um número único e, claro, vocês sabem, para atingir isso num Brasil do tamanho que é, com a estrutura que tem, não é rapidinho, né? Isso depende de muita normativa. Alguns estados ainda estão preparando normativas para tratar isso, e vocês devem observar, claro, a normativa dos estados de vocês para saber se já tem uma regra de determinação do CNM. Muito bem, era o que tínhamos para tratar de matrícula. O nosso próximo assunto será o registro em si, os próprios atos de registro, e registro, sempre cuidado muito com a semântica, tá? Quando você tiver um termo polissêmico, você deve sempre estudar as várias significações desse termo. Registro como ato, registro como estrutura, registro como função, registro como livro, para que você não se confunda, mas isso é tema do nosso próximo Domcast. Parabéns pelo 1 mês de Small Wins, meus queridos Dom Paulinos. Um beijo para vocês.